O som tá ok, né? Tá, joia. Obrigado, então. Sejam todos bem-vindos, tá? A Sofia Cortez, a Cátia Maroli, Mara Fátima, a Lourdes, Fátima Lima, Ana Paula Sarmento, Tânia, Margarida, Irandi, Cátia Púbio, Terezinha Ramos, Maria Luzia Si. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos. Vamos então, né? Vamos em frente, começando com o nosso estudo. Vamos ver aqui. Nós estamos, então, fazendo estudo do livro Amor Imbatível Amor. Nós estamos no primeiro capítulo, tá? Capítulo 1, que tem como título Amor Imbatível Amor. E o item de hoje, que nós vamos começar, é o item que fala do desejo e prazer. Tá? Um estudo bem interessante sobre o desejo e o prazer. Certinho? Então vamos começar com a primeiro slide aqui. Então ela começa dizendo, né, nesse item: o desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto, em forma de necessidade violenta e insopitável, tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão, predominando em a natureza humana quando ainda primitiva na sua forma de expressão. Tá? Então vamos entender aqui o que a Joana de Ângeles quis dizer, tá, pessoal? Olha, o desejo que leva ao prazer, tá, pode originar-se no instinto. O desejo que leva ao prazer, ele não precisa necessariamente se originar no instinto, tá, pessoal? É por isso que ela colocou que pode originar-se no instinto, mas não necessariamente, tá? Nós temos um desejo que parte de necessidades instintivas, mas o nosso desejo, a força do nosso querer, pode ter outra origem, em impulsos elevados, né? Em nos sentindo atraídos pelo alto, atraídos a Deus, atraídos pela espiritualidade. Quer dizer, não é um desejo que brota, que nasce dos instintos, tá? Por isso que ela fala aqui, de uma forma muito, muito interessante, né? O desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto, em forma de necessidade violenta e insopitável, né? Quer dizer, aquela necessidade relacionada mais aos instintos, às coisas mais grosseiras, mais primitivas, né? Tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão. A razão, que é mais recente do que o instinto, né? Nós passamos um largo período, na animalidade, e a razão, a civilização, ela remonta em torno de 200 mil anos, mais ou menos, né? Então, é algo muito recente, diante dos milhares e milhares de anos em que nós transitamos no instinto, tá? Por isso que ela fala, né? Tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão. Então, muitas vezes, os nossos desejos, frequentemente originados, né, no instinto, em forma de necessidades violentas, insopitáveis, eles podem se sobrepor à razão, predominando em a natureza humana, quando ainda primitiva na sua forma de expressão, né? Então, se nós formos pessoas ainda muito relacionadas, muito apegadas à matéria, muito apegadas à sensualidade, muito apegados à vida material de uma forma geral,
às paixões primitivas, né? Aos instintos grosseiros, nós vamos ter esses momentos em que essas necessidades, esse desejo, essa busca de prazer se sobrepõe à razão, né? E acaba predominando, né? Por algum momento, né? Por algum instante, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, porque todos nós vivemos isso ainda, tá? Nós estamos tentando avançar, mas ainda temos o nosso pé ainda bastante preso nos instintos mais grosseiros, né? Vocês sabem bem disso, né? Todos nós sabemos. Certo? E aí vocês vão participando aí, vão comentando, vão questionando, tá? Vocês vão... Ah, a Kátia colocou aí o dicionário aí, insopitável, que não pode adormecer, se acalmar, né? Aquilo que se impõe, né? Não dá para segurar, não dá para acalmar, né? A Wanda, quando se origina no instinto, pode levar ao estupro, não é? Sim, é um dos exemplos, né? Na nossa vida de relação aí, em sociedade, que pode ocorrer isso, não é? Irrefreável, o instinto, né, acaba se sobrepondo à razão, porque a pessoa ainda é uma pessoa muito instintiva. Nós vamos falar mais sobre isso, vai ficar mais claro aí na continuidade, tá? Mas é sim o que você colocou, Wanda, tá? Então, o próximo... Aí ela diz assim, nesse caso, torna-se imperioso, devorador e incessante. Sem controle da razão, desarticula os equipamentos delicados da emoção e conduz ao desajuste comportamental. Exatamente o que a Wanda acabou de colocar. Pode levar ao estupro, não é? A pessoa pode cair num desajuste comportamental. Exatamente isso, não é? Dentro da psicanálise, nós sabemos que existe, nós estudamos, né, com Freud, o princípio de prazer e o princípio de realidade, né? O princípio de prazer é isso que nós estamos falando aqui, né? O princípio de prazer são as necessidades orgânicas, é a sede, né? Advinda dessas necessidades orgânicas, né? A sede de sexo, a sede de comida, a sede, né? Você tende a se desfazer, você busca se desfazer desse desconforto íntimo, né? Desse desconforto interno. Ok? Por quê? Porque o nosso organismo tem necessidades, ok, né? Então, nós podemos ser movidos pelo princípio do prazer. A gente busca desfazer o desconforto e buscarmos uma situação de homeostase, de equilíbrio, de prazer, de bem-estar, tá? Só que a criança é muito assim, né? A criança é muito assim. Então, o bebezinho, ele está alimentado, está bem. Se ele sente fome, ele já acorda e começa a chorar. Aí só quando você supre ele, é que ele volta àquele estado de equilíbrio, porque ele é totalmente movido pelo princípio de prazer. Não adianta você querer dizer para ele, olha, agora não tem comida, não tem leite, não tem... vou ter que trabalhar para ganhar o dinheiro. Não adianta, não é? Porque ele é movido pelo princípio do prazer. Ele não tem a razão ainda estruturada. Ele não tem o princípio de realidade ainda estruturado, tá? Porque é com os anos, com o passar dos anos, que a estrutura egóica vai se fazer, a razão, o discernimento, a análise, tudo isso que nós hoje utilizamos, né? Da nossa razão, do nosso raciocínio, né? Da nossa inteligência racional, nós utilizamos para entender as coisas. Isso nos dá um princípio de realidade, mas a criança não tem. Ela só tem um princípio de prazer. Muito gradativamente, ela vai conquistar o princípio de realidade, tá? Se o desenvolvimento dela caminhar bem, né, sem maiores dificuldades genéticas ou sociais,
Ela vai caminhar bem e vai se estruturar, vai se ajustar adequadamente à vida social. Né? Quando não ocorre isso, esse ajustamento ao princípio de realidade, a pessoa continua vivendo conforme o princípio do prazer. Ela cresce fisicamente, mas continua no princípio de prazer. É o que nós estamos falando aqui, que os instintos continuam prevalecendo. Tá? Vamos retornar aqui ao slide. Nesse caso, torna-se imperioso, né, devorador e incessante, sem o controle da razão. Estão vendo? Quer dizer que não houve aquela estruturação racional, né? Aí por questões educacionais, por questões espirituais, por questões sociais, aí entram vários fatores aí. A criminalidade, por exemplo, pessoal, a criminalidade é um conjunto de ausências, né? É um conjunto de carências, ok? A criminalidade, o que nós chamamos de criminalidade, não é apenas perversão, não é apenas, né, que já é um problema em si mesmo, mas é um conjunto de ausências, é um conjunto de carências. Tá? Então, quando falta um monte de coisas, né, de exemplos bons, de uma estrutura educacional boa, de um apoio de saúde bom, né, o apoio à família, a religião, quando faltam esses recursos, nós acabamos encontrando aí os desajustes comportamentais. Tá? Por isso que muito da melhora social, tem a ver com o preenchimento de coisas boas, não apenas com o combate do mal. O combate do mal, entre aspas, combate ao mal, tem que ser preenchendo com o bem, né? Tem que ser preenchendo com o bem. É uma coisa a longo prazo. Então, a repressão ao mal, tudo isso ainda tem a sua função, nós não vamos dizer o contrário aqui. Mas, a longo prazo é que nós podemos preencher essas carências nas gerações que vão se sucedendo e vamos criando uma estrutura mais saudável. Tá? Por quê? Justamente pelo que nós estamos falando aqui. Tá? Nesse caso, torna-se imperioso, devorador, incessante, sem o controle da razão, desarticula os equipamentos delicados da emoção e conduz ao desajuste comportamental. Né? Então, quando nós não fornecemos elementos para a razão se estruturar de uma forma adequada, nós vemos aí esse desajuste comportamental, tá? Que pode aparecer de várias formas, né? Sexualmente, eu quero sexo, então eu vou lá e estupro alguém. Eu quero um tênis novo, aí eu vou lá e roubo do outro. Né? E assim por diante, qualquer coisa que eu queira de alguém eu já pego. Né? E eu não penso assim, o princípio de prazer nos diria o seguinte: você quer aquilo, então você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai comprar, você vai usar. Não é? Isso é o princípio de realidade. Princípio de prazer, não. Eu quero, eu vou lá e pego. É como um animal que vai suprir a sua necessidade. Tá? O instinto não erra. Ele vai em busca daquilo que ele quer e consegue. O instinto não erra. E aí não estou falando do ponto de vista moral, estou falando do ponto de vista da eficácia da ação. O instinto não erra. Tá? Ele vai lá e faz. Agora, do ponto de vista moral, né, seria um erro tudo isso. Né? Por isso que entra o princípio de realidade, para que a gente possa viver em sociedade. Quem não conquista o princípio de realidade não consegue se ajustar à vida social. Né? Vai ser sempre alguém atravessando o sinal fechado, cortando todo mundo, cortando fila, né? E assim por diante. Usurpando os bens dos outros, tudo, né? Tirando a paz de todo mundo, infringindo as regras, né? Esse aí é o princípio de prazer.
Nós temos que dosar as duas coisas, tá? Por isso que ela vai falar bastante de prazer nesse estudo aqui também. É justamente que a gente precisa dosar as coisas, o princípio de prazer e o princípio de realidade, tá? Nós vamos ver como aqui na sequência, pessoal. Então, vamos lá. Como sede implacável, não se sacia, porque a devoradora, mantendo-se ao nível de sensação periférica na área dos sentimentos, que não se deixam de todo dominar. Tá? Então vamos lá, como sede implacável, né? Insopitável, uma necessidade emergente, urgente e não controlada pela razão, frequentemente, né? Não se sacia essa sede de prazer, né? Porque é devoradora, mantendo-se ao nível de sensação periférica na área dos sentimentos, que não se deixam de todo dominar. Tá? Então é a pessoa que não ativa ainda os sentimentos. Nós falávamos sobre isso na semana passada, no estudo passado, a respeito da necessidade de uma certa sublimação das forças sexuais, das energias vitais, né? Porque se nós permanecemos apenas na genitália, apenas no genital, né, nós reduzimos demais a nossa capacidade, inclusive sentimental, porque nós não temos ativado, nós não temos aquela energia que ativa o centro cardíaco, né? O centro afetivo, o centro do sentimento ali, nós ficamos ali só no genital. Então é preciso nós atingirmos o sentimento, é preciso que haja, né, um certo desprendimento, um excedente de forças sublimadas, né, que a gente não fique só no genital, né, só no uso genital das forças, tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, né? Nem sempre eu consigo ver certinho, pessoal, por uma questão prática aqui, né? A Ana Paula colocou: quando utilizar o desejo para conquistas que consigam refrear o prazer sem controle? Deixa eu ver se eu entendi, Ana Paula. Quando utilizar o desejo para conquistas que consigam refrear o prazer sem controle? Olha, Ana Paula, vamos ver se eu entendi, né? O que você quis dizer. Quando utilizar o desejo? Nós podemos sempre utilizar o desejo quando nós queremos refrear o prazer que está se mostrando descontrolado, né? Nós podemos sempre canalizar de uma forma boa, produtiva, equilibrada o nosso desejo, não é? Uma questão, uma força que nós não podemos controlar como nós gostaríamos, nós podemos canalizar a força do desejo, não é? Então nós temos que aprender como canalizar essa força, a busca para o prazer, não é? O prazer é muito importante, mas nós precisamos entender como canalizar essa força do desejo para conseguir o prazer, extrair o prazer da vida de um modo produtivo, de um modo saudável, de um modo positivo. Isso nós podemos fazer o tempo todo, tá? O tempo todo nós podemos exercitar esse controle, ok? Nós vamos ver na sequência aqui que o prazer em si é incontrolável, tá? Eu vou adiantando já que a própria Joana de Anjos vai dizer que o prazer em si, ele não é administrável e nem controlável. O prazer, a experiência do prazer. Agora, aquilo que leva ao prazer, o contexto, nós podemos administrar. O prazer em si, a experiência do prazer em si, não. Nós não temos como controlar nem administrar. Agora, o contexto que leva a certos prazeres, bons ou ruins, saudáveis ou não,
né? Isso nós podemos controlar, nós podemos administrar isso, tá? Certo? Ok. Deixa eu ver o que mais aqui. Ok. A Kátia colocou, né? Para refrear nossas imperfeições, já foi dito, conhece a ti mesmo. Que na doutrina espírita seria a reforma íntima, né? Kátia, né? Exatamente. O autoconhecimento é fundamental para que a gente entenda as nossas necessidades, compreenda o nosso desejo, os desejos que temos, né? Isso, inclusive, nós vamos estudar mais a fundo quando nós formos falar de identidade, tá? Essa percepção dos nossos desejos, que faz parte do autoconhecimento, né? Eu perceber dos meus próprios desejos, isso aí é muito importante na construção da nossa identidade, tá? Mas nós vamos ver isso mais para frente. Se a gente começar a adiantar muito aqui, a gente vai embolar o meio de campo, tá? Então vocês desculpem a gente não passar agora, mas vai ser muito importante na sequência, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Então a pessoa que está vivendo nessa sede voraz, né? Instintivamente, né? Ela não ativa o nível dos sentimentos, né? Ela fica só a nível periférico de sensações, mas ela não chega a transformar, a ativar essa força em sentimentos. Precisaria de uma ativação maior, uma conexão maior, diríamos, né? Uma conexão maior com os nossos sentimentos, tá? Então, isso não ocorre ainda com a pessoa que vive muito só a nível genital. Certo? Então, vamos na sequência aqui, parágrafo por parágrafo, para que a gente possa compreender melhor, tá? Não temos pressa, devagarzinho a gente vai chegando lá. Então, continuando aqui, né? É voraz e tormentoso, especialmente na área genésica, expressando-se como erotismo, busca sexual para o gozo. Tá? É o que a gente estava falando, né? Quer dizer, a pessoa fica num nível mais periférico, num nível de sensações, expressando mais o instinto, ativando praticamente só a área genésica, ou quase que só a área genésica, e aí nós vamos ter a expressão, a busca apenas do erotismo, da busca sexual para o gozo, sem os componentes mais elevados que poderia existir, né? Componente das emoções mais sublimadas, dos sentimentos mais elevados, nós não temos. Temos apenas essa busca irrefreável, ativação genésica apenas, e essa insaciabilidade do desejo, né? Porque ele acaba não sendo saciado só com essa busca sexual, tá? Aí, continuando, pessoal, vamos ver aqui a sequência. Em esfera mais elevada, torna-se sentimento. Olha aí, quando a gente começa a ativar, né, em esfera mais elevada. Então, você imagina essa energia ascendendo do genital, né, ascendendo essa força vital, ascendendo do genital para o coração, para o sentimento, ativando a sede do sentimento, né? Em esfera mais elevada, torna-se sentimento, graças à conquista de algum ideal, algumas aspirações, anseio por alcançar metas agradáveis e desafiadoras, propensão à realização enobrecedora. Então, tudo isso aqui, tudo isso que ela citou, é o que acaba acontecendo com a gente quando nós resolvemos controlar um pouco o uso da sexualidade, né, do gasto dessas forças, dando um sentido mais elevado. É isso que nós encontramos, né?
essa esfera mais elevada que ela fala, né? Que faz com que essa energia se torne sentimento. Né? Por quê? Por que, que a gente resolve. Por que, que a gente resolve dar uma aplicação mais elevada a essa energia? Por causa dos ideais que nós vamos conquistando, as aspirações que nós vamos conquistando, o anseio por metas, né? Alcançar metas agradáveis e desafiadoras. Tá? Então, isso tudo que nós, eu diria o Calderaro, né? O Calderaro no livro No Mundo Maior, quando ele separa a nossa mente em 3 níveis, né? Você tem no primeiro nível a sede dos impulsos automáticos, a zona dos instintos, é o primeiro andar. O segundo andar é a zona das conquistas atuais, recentes, que é a zona do ego, que é o consciente, tá? Das conquistas mais materiais, mais atuais da civilização, né? Que é onde a gente operacionaliza as coisas, onde a gente arregaça as mangas e vamos exercitar, nesse segundo nível, né? E no terceiro nível, que é o terceiro andar, a região dos impulsos superiores, a região dos ideais superiores. Então a gente idealiza lá com o terceiro nível, nós exercitamos com o segundo e nós fixamos no primeiro. Nós idealizamos metas, né, ideais de enobrecimento, tudo que nós temos de superior, que nos chama para o alto, para a espiritualidade, para o amor, né? Então nós somos chamados para o alto através dessa zona dos impulsos superiores, tá? Que é o terceiro nível, tá? Que é o superconsciente. Só que como é que nós fazemos que essas metas, esses objetivos se realizem? Nós temos que descer e no segundo andar operacionalizarmos, exercitarmos. Tá? Aí é a hora do exercício, é a hora da experimentação, da repetição, de tomarmos consciência das coisas de uma forma prática. Né? E aí o exercício vai fixando instintos novos, vai fixando novos hábitos, vai fixando aquilo que antes era ideal, vai ser exercitado, vai ser fixado como um novo automatismo. Tá? Um novo hábito bom que a gente tem. Nós vamos trocando desse modo hábitos negativos, programações negativas, instintivas, primitivas, por instintos novos. Né? A Kátia colocou aí a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre o instinto, inteligência e instinto. Né? Se vocês forem ver, quando fala disso no Livro dos Espíritos, os espíritos são muito claros, Allan Kardec. Eles falam que os instintos não são necessariamente negativos, ruins. Tá? Se nós ouvirmos, se nós fixarmos instintos novos, né? Se nós fixarmos hábitos novos, automatismos novos, bons, nós teremos de futuro, nós teremos hábitos bons sem que precisamos pensar, porque nós já viemos com esses automatismos. Por isso que tem crianças e tem jovens aí, tem gerações que vão se sucedendo que vêm já com uma estrutura diferente. Né? Já vem com tendências, algumas assim, muito melhores. Por quê? Porque já fixou no passado hábitos novos. Né? Então aquilo já é instintivo. Às vezes o pai e a mãe, dependendo do caso, não precisa nem ensinar certa coisa, que parece que a criança já veio preparada já. Já veio programada, né? Interessante isso. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Certo. Ok. Ok, pessoal. Muito bem.
A Virgínia colocou: o instinto é animalesco, ausência de razão, racionalidade. Isso, Virgínia. Só que, pegando o gancho do que eu acabei de falar agora há pouco, a zona dos instintos, ela não é só repositório de instintos primitivos, tá? Você pode ter novos instintos. Por exemplo, né, só complementando o que a gente falou agora há pouco, hoje o Evangelho para a gente, ele está no nível de ideal, né? A gente quer seguir esse ideal do Evangelho, não é? O Evangelho hoje, olha, eu quero, né, seguir o Evangelho e tal. Está muito no nível ideal, né? Só que nós já estamos trazendo o Evangelho para o nível do segundo andar do exercício, tá? Então nós lemos, conversamos, estudamos, analisamos, tentando colocar na prática, repetindo, errando, acertando, tal, a gente está exercitando. Então, muita coisa nós já estamos colocando devagarzinho lá para a sede dos impulsos automáticos, para o instinto, para a sede instintiva, para o inconsciente. Tá? De futuro, né, no presente já temos muita coisa boa guardada na sede dos instintos, mas de futuro nós vamos ter mais ainda. Tá? Enquanto isso, outros ideais vão surgindo, outras coisas vão merecendo a nossa atenção e com o tempo elas também passarão a fazer parte do arquivo do inconsciente, certo? Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o próximo tópico aqui. Próximo tópico não, próximo slide. Dir-se-á que as duas formas confundem-se em uma única, o que para nós tem sentido diferente quando examinamos a função sexual e o desejo do belo, do nobre, do harmonioso, em comparação àquele de natureza orgânica, erótica, de compensação imediata, até nova e tormentosa busca. Tá? O que a Joana de Anjos estaria dizendo aqui? Que nós falamos da busca do prazer sensual, erótico, muito relacionado a Eros, né? Como a gente tinha falado na semana passada, o predomínio do Eros, do corpo, da paixão avassaladora, da busca de desfazer essa tensão sexual no nível físico, né? Que pode ter a participação do amor ou não, né? Dependendo como nós estamos tratando da sexualidade, né? Mas ela diz assim, olha, tem essa questão mais erótica, mais material, mas tem essa busca, como ela havia falado, dos ideais superiores, né? Dos ideais nobres, da busca do belo, né? Do nobre, do harmonioso. E na visão dela, conforme ela diz aqui, são duas coisas diferentes, né? Ela até coloca aqui, ó. Dir-se-á que as duas formas confundem-se em uma única, o que para nós tem sentido diferente, quando examinamos a função sexual, que é uma, e o desejo do belo, do nobre, do harmonioso, que é outra. Tá? Ok? Então, são coisas diferentes, né? Que às vezes a gente poderia achar que se tratassem da mesma coisa. Veja bem, talvez essa confusão ela ocorreu, por quê? Porque, na verdade, a energia que nós utilizamos é a mesma energia. O substrato da busca eminentemente material, genésica, né, primitiva, sexual, eminentemente, é a mesma energia que nós usamos e a energia que nós usamos para as coisas espirituais, para o pensamento, para a palavra, para o sentimento, é a mesma força. Aqui eu não estou dizendo que no caso das coisas espirituais não entrem energias eminentemente espirituais que jorram sobre nós, que vêm dos espíritos amigos, eu não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo que para nós, na nossa ascensão, nós, eu, vocês, para que nós ascendamos
intimamente, para que nós nos elevemos, nós usamos o mesmo substrato de energia. Só que aí nós damos uma canalização diferente. Aí nós damos uma canalização diferente. Ou nós canalizamos essa força absolutamente só para o nível genésico, erótico, ou nós ativamos o superior, nós sintonizamos com o belo, com o harmonioso, com o nobre, e aí, né? Ela faz essa distinção, tá? Então é interessante a gente prestar atenção nisso, né? Para ela são coisas diferentes, né? Embora, né, tenham um substrato, uma mesma origem, vamos dizer assim, né? Em termos de energia, tá, pessoal? Em termos de energia, né? Depois nós vamos ter uma sintonia mais elevada com todas essas formas. Por quê? Porque no nível, quando nós ativamos o nível mais inferior, mais instintivo, nós nos sintonizamos com todos aqueles que vibram nessa faixa, tá? Então o nosso desejo parte de buscas instintivas, de satisfação do instinto. Quando nós sublimamos essa energia e ativamos o superconsciente, ativamos a região superior nossa, aí nós nos sintonizamos com as esferas superiores. E os nossos impulsos, o nosso desejo passa a ser movido pelas buscas superiores, pela influência espiritual superior. Então é bem diferente daquele desejo que parte apenas dos instintos. Por isso que ela começa dizendo, né, por isso que ela começou dizendo, né, que o desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto e pode não originar-se no instinto, tá? Vocês entenderam? Então são coisas diferentes, né? Certo? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Kátia colocou, a diferença é como usamos, né? E é como talvez o magnetismo cabe saber usar, ou melhor, usar bem, para o saudável. Depende de como nós canalizamos essa força, né? É interessante, pessoal, mas quando nós canalizamos, quando nós dosamos, né? Quando nós canalizamos essas forças sexuais, não gastando toda essa força sexual no sentido genital, nós passamos a ter muito mais excedente de energia para o sentimento, para a palavra, porque dizem os espíritos, aqui eu estou sendo totalmente doutrinado, viu, pessoal? Só vocês pegarem ali o André Luiz, o espírito Alexandre, entre outros que ensinaram ao André Luiz, né? Trata-se, as forças sexuais da alma são energias eminentemente plásticas. São forças eminentemente criadoras. Aí nós temos que ver em que nível que nós queremos criar. Né? Se no nível só genital, nós vamos criar formas materiais. Né? No nível sentimental, nós vamos criar sentimentos sublimados. Né? No nível da palavra, nós vamos construir essas energias sexuais da alma, elas vão favorecer a criação através da palavra. A palavra cria, nós sabemos que a palavra cria, né? Ativando o centro cerebral, nós vamos utilizar as forças sexuais para moldar conceitos. É a mesma força que nós estamos falando, só que ela vai transmutando, vamos dizer assim, e ela vai adquirindo significados novos e possibilidades novas. E no centro coronário, essas forças sexuais elas vão criar buscas elevadas através da meditação, através da psicografia, da psicofonia, através da mediunidade de um modo geral, da espiritualização de um modo geral. Tá? Vai criar
A relação nossa com a vida superior, com Deus, com a espiritualidade, tá? Mas é a mesma força. É por isso que nós temos que... O Alexandre fala assim, ó, André, não se engane, ninguém vai conseguir aperfeiçoar-se mediunicamente sem um certo represamento, vamos dizer assim, não lembro exatamente o termo que o Alexandre utilizou, mas sem um certo domínio das forças sexuais da alma. Uma certa continência sexual, acho que é isso que ele fala, uma certa continência sexual. Então não se iluda, não se engane, ninguém vai conseguir um domínio maior da sua mediunidade sem uma certa continência sexual. Tá? Que não quer dizer que o sexo é ruim, não quer dizer que você não possa praticar o sexo, nada disso, pelo contrário, é fazê-lo com equilíbrio, com entendimento, com discernimento, né? A Fátima Lima colocou, não seria condenar ou tentar reprimir os instintos, mas entender e redirecioná-los, transformá-los. Exatamente, Fátima. Exatamente, você pegou na mosca aí. Acertou na mosca. Tá? Isso é muito interessante, né? Esse capítulo aqui vai falar de coisas muito interessantes para nós espíritas em torno da sexualidade, em torno do prazer, em torno dessa canalização. Coisas que eu acho que nós estamos precisando demais. Assim, um entendimento que nós estamos, enquanto movimento, nós estamos carecendo muito, pessoal. Mas vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. Aí, continuando, né? O desejo impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. Tá? Olha que importante isso, né? Tem gente que só de falar desejo, a pessoa fala, ah, não, desejo é coisa ruim, porque associa desejo a instinto, desejo a sexo, desejo, né? Então, tem pessoas que só você falar desejo, ao meu desejo, a pessoa já acha que é ruim. Mas vamos lá, ó, o desejo impõe-se, né? Ele se impõe, ó, o desejo impõe-se como fenômeno biológico, quer dizer, essa força do desejo, do querer, se impõe na área biológica. Como assim na área biológica? Como o que nós estamos falando, né? Da atração, do sexo, né? Do corpo, né? De modo geral. Então, o desejo, ele se impõe como um fenômeno biológico, movimenta as glândulas, movimenta o sistema nervoso, movimenta, não é, pessoal? Os neurotransmissores, quer dizer, movimenta a genitália, é um fenômeno biológico, impõe-se como um fenômeno biológico, tá? Mas não somente como um fenômeno biológico, impõe-se também como um fenômeno ético, tá? Do nosso comportamento, da nossa atitude ética em termos de sociedade, tá? Então, o nosso desejo, ele vai ter decorrências éticas. Ok, a gente não estava falando lá a respeito do princípio do prazer, do princípio de realidade, quando nós vivemos só em função do princípio de prazer, né? E o nosso desejo se expressa de uma forma descontrolada, nós vamos ter decorrências éticas aí, sérias, não é, pessoal? Nós teremos resultados éticos muito complicados. Ou se nós soubermos bem administrar essa força, soubermos canalizá-la de um modo positivo, né, saudável, nós teremos decorrências éticas as melhores, né? Nós teremos uma vivência em sociedade, um comportamento que nos propiciará uma convivência muito boa com as pessoas, com as instituições, com as empresas, né? A vida em sociedade, tá?
Mas ela continua dizendo que tem também uma decorrência, né, que se impõe também como um fenômeno estético. Olha que interessante. Um fenômeno estético. Mas como é que é isso, Alexandre? Agora eu entendi. O que tem a ver estética com desejo? Né? Um fenômeno estético? Não entendi agora. Como é que é isso? Né? Tem a ver com cirurgia estética? Não, não tem a ver com cirurgia estética. Mas pode ter a ver, né? De certo modo, pode até ter a ver sim com cirurgia estética. Tá? Mas a princípio não, a priori não. Como é que seria isso, né? Veja bem, como é que seria o desejo se expressando como um fenômeno estético também, né? A noção do belo, né? Pode, por isso que eu falei que pode ter decorrência assim, até no campo da cirurgia estética, né? Veja bem, o estético seria o que nós desenvolvemos com relação ao nosso senso do belo, o nosso senso estético, tá? Isso se expressa na música, isso se expressa na dança, isso se expressa até na estética assim, do nosso corpo, tá? Nas noções do belo, tá? Do bom gosto. Quando nós vamos. É interessante, mas a noção estética que nós temos, pessoal, ela vai se desenvolvendo acompanhando o crescimento, o amadurecimento moral. O desenvolvimento do belo, a noção do belo, vai acompanhando o nosso progresso moral. Então tem tudo a ver com como nós canalizamos o nosso desejo, como nós entendemos e como nós lidamos com o nosso desejo. Isso vai ter decorrências orgânicas, né, biológicas, éticas e estéticas, no modo como nós expressamos o nosso gosto, né? O que nós consideramos belo, o que nós consideramos bonito. É fácil a gente perceber pelas danças, pelas músicas, não é? É fácil a gente perceber a diferença estética dos vários padrões conforme os níveis de consciência das pessoas, conforme o nível ético das pessoas. Isso não é muito difícil da gente perceber pelas letras, né? Até pelo tipo do ritmo. Você percebe o avanço da pessoa e você percebe aquilo que está mais próximo do primitivo. Está mais próximo lá dos instintos grosseiros da taba, né? Daquela coisa bem assim, primitiva mesmo, né? Vocês percebem isso? Não é tão difícil assim da gente entender isso, né? Ok? Ficou mais fácil de compreender? Ok. Interessante, né? Ok. Então vamos lá. Deixa eu dar sequência aqui. Então, continuando nesse slide ainda, né? O desejo impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano, né? Então, nós temos os níveis de consciência, né? O Robert de Hoppe, fazendo o estudo do pensamento de Gurdjieff, tá? Que foi um estudioso russo, né? O Robert de Hoppe, ele fez uma gradação nos níveis de consciência. Isso está no livro O Ser Consciente de Joana de Ângelos, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha, uma pesquisadinha, tem até em formato virtual o livro, né? Os níveis de consciência, tá? Então ali a gente vê justamente, conforme a gente vai saltando de um nível para o outro, nós vamos chegar a um nível de consciência cósmica, né? Ou seja, um nível de integração com Deus,
que é a consciência cósmica, né? Que é o mais alto grau que nós podemos chegar hoje, atualmente. Nós podemos chegar, todos nós já estamos fazendo isso. Quando nós estamos aqui estudando tudo isso, quando nós oramos, quando meditamos, né? Quando nós praticamos a caridade, nós estamos, de certo modo, buscando o que há de divino em nós. Nós estamos nos conectando com a consciência cósmica, com o self, com o Deus interior, né? E com o Deus também transcendente, o Deus imanente e o Deus transcendente, como diz Emmanuel, né? Então, há todo um crescimento, né? Existem pessoas, espíritos encarnados, desencarnados, que estão nos primeiros degraus ainda de evolução, né? Em termos de consciência, né? De expansão de consciência. Outros já estão num nível mais avançado. Espíritos mais evoluídos já estão muito mais conectados à consciência cósmica do que nós, né? Mas nós temos que ir aperfeiçoando devagarzinho, tá? Muito bem, pessoal. Acho que nós vamos dar uma paradinha aqui. Já estamos com quase 9 horas, né? Agora é 20h56. E o estudo continua, né? Nós vamos aí, na sequência, nós vamos continuar, né? Com esses estudos na semana que vem. Você veja que é interessante, né? Como é profundo. Estamos falando do desejo e do prazer, né? Mas na continuidade, semana que vem, vai ficar mais interessante ainda, tá? Porque ela está fazendo uma introdução praticamente, né? Ela está introduzindo o assunto. Mas ela vai desenvolvendo de uma forma muito interessante e semana que vem vai estar melhor ainda. Nós vamos ver decorrências muito interessantes dessa questão que ela está trazendo, tá? Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se vocês escreveram alguma coisa. Ok. Muito bem. Então nós vamos fazer a nossa prece final, né?